Bom, os portugueses vão começar a trazer o gado, porque todo o nosso gado é de origem europeia, que ele vai degradando se chega à nossa raça chamada pedura, né? Com isso, de alguma forma, os sertões vão começar, o sertão no sentido de interior, certo? Vão começar a ser ocupados pela pecuária. E o Ceará, esse processo só vai se dar muito recentemente, isso é, só vai se dar enquanto a região de Pernambuco, a ocupação começa ainda no século XVI, a ocupação do Ceará só vai se dar no final do 17 e início do 18. E há dois grandes caminhos da ocupação do Ceará, que é o Vale do Jaguaribe, que é o caminho mais antigo, e o caminho do Vale do Acaraú. São os dois grandes espaços de desenvolvimento da pecuária. Ok. Esse aqui por fumagem. Antes de dar início às expedições charqueadas, tivemos que passar em vários municípios. Morada Nova, Nova Jaguaribara, Jaguaribe e finalmente a cidade do Icó. Bom, chegando em Icó, vamos falar com esses dois professores de história, o professor Afonso e o professor Vando. Tudo bem? A cidade ela surgiu justamente com o Círculo do Gado, né? Que é chamado Círculo do Couro, né? As maiores fazendas de gado do Ceará era aqui na região do Salgado, onde hoje é a cidade de Icó. Nós tínhamos aqui a fazenda Cajagordo, a fazenda Pilar, a fazenda Bom Sucesso, que eram as maiores fazendas de gado. Aqui o gado era vendido para outras regiões, como para Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte. Porque o natural era que cidades como Aracati, Acaraú e Granja alcançassem o maior desenvolvimento, não é? Porque eram cidades portuárias, né? E dali a carne partia para o exterior, né? No entanto, Icó e Sobral, pelo fato de surgirem de entroncamento de estradas, e aliás, essa é a história da cidade, na Idade Média, em todo o mundo, a gente sabe que as cidades surgem dos entroncamentos de estradas, né? E aquela região do Icó possibilitou a criação de grandes rebanhos. Então, Icó nasce como uma vila no entroncamento importante do cruzamento de duas grandes estradas. A Estrada Geral do Jaguaribe e a Estrada das Boiadas, que vinha da Paraíba e seguia até o Piauí. Então, essa posição estratégica de Icó, que faz com que Icó seja uma vila muito importante. Além do mais, Icó se transforma na grande vila que distribuía as mercadorias. As mercadorias chegavam em Aracati, Aracati transportava para Icó e Icó fazia a distribuição para O Icó chegou a ser uma cidade que construía teatros, assim como Aracati, palacetes e sobrados, e onde as pessoas comiam em talheres ingleses, né, e franceses, e as senhoras e senhorinhas vestiam roupas produzidas na Europa
E tudo isso no interior do Ceará. Então essa é uma coisa muito importante para você entender por que Icó ganha esse papel como o grande empório do sertão. Né? Ao ponto de, por exemplo, Icó ser a referência educacional, certo? Até o começo do século XX, daquela região toda. As pessoas levavam os filhos para estudar em Icó. Ali você vê a pujança de uma cidade. Você tem um teatro construído na segunda metade do século XIX, você vê um conjunto grande de igrejas, certo? Você tem várias igrejas do século XVIII em Icó, e você tem um casario exuberante naquela cidade. Então era a mais importante vila, e em termos de arquitetura, ela e Aracati se batem. Seguindo a história, nós temos a casa de câmara e cadeia, que a qual era o símbolo do poder na época do ciclo do couro. Em seus compartimentos, temos na parte de baixo o compartimento das celas, onde a primeira cela é onde ficavam os presos políticos, as autoridades máximas. A segunda era justamente os que cobriam pena, a segunda cela. E a terceira, onde ficavam os presos comuns, escravos, bêbados, ladrões de galinhas. Normalmente o gado era trazido em pé, trazido vivo, certo? Porque ele se autotransportava. No começo, antes de ser transportado direto para Aracati, por exemplo, para Paraíba, Pedra de Fogo ou para a Bahia, a grande dificuldade eram as distâncias, porque o gado perdia peso e muitas vezes, por não haver pastagem abundante, muitas vezes ficavam no caminho. Você imaginar de Icó para Aracati, deve dar uns 200 e poucos quilômetros. Então você imagina o gado percorrer 200 e tantos quilômetros. E então, diante dessa dificuldade de traslado das boiadas para praças longínquas e o surgimento das charqueadas, então aconteceu a vinda da riqueza do interior para o litoral. A partir dessa estrada, que hoje é o Largo do Tembege, a rua Doutor Inácio Dias, aqui no Icó, é que seguia a margem do rio Salgado até o entroncamento do rio Jaguaribe, que era a forquilha do rio, que a partir daí dá todo o acesso às expedições das charqueadas. Bom, chegamos próximo do encontro do Salgado com Jaguaribe. Daqui vamos descer os cavalos, fazer as montarias e vamos percorrer cerca de 15 a 20 quilômetros a cavalo, enquanto que a equipe vai fazer a volta até Icó, até o acampamento base, que vai ser o município de Cruzeirinho. De Icó até esse ponto são exatamente 19 quilômetros.
eu era menino, rapaz, eu dava 2 léguas a cavalo, assim, quando era 2 horas da tarde, para ir caçar gado no mato, para quando for 5 horas, 5h30, vim chegando com esse gado, que era tudo em campo. Não tinha cerca separando, que aqui é terreno de furando, ali é de sicando, não. Era tudo num coito só. E como é que sabe que o gado era seu? Tinha a Maica, tinha o Chucai, né? Aí é mais caro o gado nas coxas, na coxa, outra hora na polpa da bunda. E cada cá bota a sua marca. A minha mesmo, hoje, a minha marca é um A e um B. E a freguesia todo mundo bota, só é um O, do lado esquerdo. Aí o cabo conhecia. Na hora que pintasse uma rei ferrada, ele sabia da qual a fazenda era. É uma coisa totalmente diferente, porque a gente frequenta o quê? Vaquejada, no meio de, com cavalo, né? Mas nunca um negócio desse. E ver depoimento como esse que a gente viu agora, né? De um senhor do sertão mesmo, nascido e criado mesmo no meio do mato, como se diz. E é uma coisa diferente, totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver. Bom, depois de quase 5 horas cavalgadas, chegamos à fazenda do seu Luiz Filho, que fica aqui no distrito de Cruzeirinho. Descansar, ver, cara do nosso filho. Ali foi uma emergência. O meu menino disse, vamos pegar um peixe. Eu disse, como? O galão não... Eles têm um galão, mas o galão de amado de 15, a linha fina não aguenta. Eu digo, arruma um anzol. Ele arrumou, só para dar que é improvisado. É um anzol, um pedaço de arame que eu tirei da faxina, um pedaço de arame e um pedaço de linha nalho. Cortei do galão. Eu improvisei e deu certo, tá com um bocado de tempo. É o mesmo anzol, a mesma linha e mesma garrafa de 2 litros. 5 quilos. 5 quilos, né? Eu peguei dos pequenos. Pegou dos pequenos. Aí tem maior, a gente pegou mais 5 quilos. Tudo aqui tem uns nomes, as vacas. Chama o nome da vaca, o bezerro vem. Chega Marnês, chega Marnês. Marnês, chega Marnês. Chegando, chega. Tem Cecília, tem Joeni, tem Carlota. Eu gosto de tudo, né? Quem segura a peteca elas, que tem gostado de todas, né? Fui vaqueiro, corri muitos anos. Ganhei muitos prêmios. Vaquejada, correndo em vaquejada. Cariri Sul, Jaguaribe. Jaguaribara eu tirei primeiro lugar na Zé Pinheiro, tirei primeiro na outra racada.
tirei terceiro lá em Manelzinho, tirei campeões. Aqui em Zé Lucas eu tirei primeiro 3 vezes. Lá em Deatina tirei primeiro lugar, em Caririaçu tirei o primeiro. No Rio Grande do Norte tirei o terceiro lugar na ranqueada grande que eu fui lá. Disputei mais um rapaz de pau de ferro. Aí eu corria só num cavalo, ele corria em 2 cavalos, num preto e num cardão. Quando nós fomos disputar, eu chamei ele para rachar. Ficou só nós dois, disputando campeões. E ele disse que não disputava comigo não, porque ele tinha 2 cavalos. E eu tinha só um e o meu não aguentava. A postura era muito forte. Tá bom, vamos pros boi. Aí ele entrou no cavalo cardão, quando corremos 3 ou 4 touros, o cavalo dele não entrou mais, já coou-se. Aí ele mudou pro preto, o preto começou a varar os boi. Aí ele chamou para rachar. Depois disso, ele disse, vamos rachar que... Eu digo, não, agora não racha não, pode arrumar o cavalo que o meu nem suou ainda. Já cansou 2, vamos pros boi. Aí ele perdeu, eu botei, eu tirei o campeão dos campeões. Ela estava na porta do forró lá e eu cheguei. Aí quando eu vi ela me interessei, né? Chamei ela para dançar, ela disse que não podia dançar não, que era a porteira do forró. Eu digo, vou ficar aqui até terminar você sair da porta. Quando foi 2 da manhã ela saiu da porta, aí nós fomos pro forró. Aí namoramos 18 dias, ela 3 vezes, com 18 dias eu carreguei. Essa aqui é minha filha, a caçula. Essa aqui é a chefe. Aqui é sobrinha, aquela sobrinha, aquele, esse outro sobrinho. E os outros filhos? Os filhos estão no curral, direitando as asas. As cidades iam sendo plantadas no caminho dos rios, né? Se diz sempre que o Ceará foi colonizado pelo boi, né? Nós tivemos o fenômeno de termos partido do interior para o litoral, ao contrário de outras colônias que partiam do litoral para o interior. Naquela época era difícil, né? Porque em comparação, em 58 foi uma seca. Aqui não tinha energia, não tinha um motor, nem a óleo para você para escapar um gado. Você ia queimar chique-chique, mandacaru, derrubar juazeiro, para escapar alguma reis. Morria quase tudo. Você saía daqui, você se arranchava nas estradas, no beijo de um açude, no beijo de um rio. Ficar e fazer fogo nas estradas para comer. O local para colocar o gado era difícil. Às vezes a bala se espantava, voltava 1, 2, 3 léguas, estourava. Perdi 1 dia, 2 viagens, botando boi. O gado tinha que sair aqui gordo para chegar lá, aguentar a viagem. Tinha boi que furava o casco, aí tem que fazer um sapato do próprio couro do boi, que levava num burro. Hoje você anda num carro, com merenda, almoço, janta. Quem no chão desses caminhos devagar o ouvido encosta, escuta tropel de reses sob um sol que tudo tosta. E lá bem longe, um lamento que vai aboiando ao vento, Manuel Fidelis da Costa. Esse Manuel Fidelis da Costa, que era o meu trisavô, ele morreu muito novo. Ninguém sabe ao certo o ano em que ele nasceu, mas se sabe que ele casou-se em 1848. Então ele devia ser pelo menos de
1820, né? 1820 e poucos, tal. Aí eu pensei, rapaz, esse cara nasceu lá em Limoeiro, nunca saiu de lá, talvez tenha nascido, vivido e morrido sem nunca ter visto o mar. Agora, o meu avô, pai do meu pai, Antônio Lopes da Costa Maia, esse sim foi comboieiro, pegava mercadoria no Aracati e levava em carro de boi pela Ribeira do Jaguaribe, né? Pela chamava antiga Estrada Real, até o Icó. Ele fez isso, me contava muitas vezes. Fui tangerino, tangi muito boi para Fortaleza, né? Tangi o boi durante o dia todinho, à noite se arranchava no canto, ia assar uma carne, um queijo, uma rapadura, era a comida que a gente comia, né? A maior dificuldade é quando a gente ia, que às vezes não achava um curral para prender o gado, aí aqueles tangerinos ficavam rodeando o gado a noite todinha sem dormir. Quando o dia amanhecia a gente tocava de novo. O processo de ocupação efetivo do Ceará com a pecuária, ele só vai estar se dando no finalzinho do 17 e início do 18. As primeiras cartas de Sesmaria doadas aqui no Ceará, elas são de 1679. Nós, efetivamente, vamos escutar falar das charqueadas no começo do 18. Certo? É claro que a técnica podia estar presente no Ceará e não ser desenvolvida ainda porque não havia gado aqui. À medida em que cresce a atividade da pecuária, ela começa a atrapalhar a atividade mais importante, que é a atividade da produção açucareira. Então você estabelece que o gado só pode ser criado a 10 léguas, certo? E define-se o marco inicial. Isso faz com que o gado seja proibido de estar próximo ao canavial, porque ele passa, à medida que ele vai crescendo, ele poderia destruir o canavial. E naquele momento não havia cercas, eram campos abertos. Você cercava para fazer o plantio da lavoura, ou então para prender o gado de leite. Certo? Porque o gado de solta, como diz o nome, ele era solto nos campos abertos. E você, todos os anos você ia campear o gado, certo? Para separar os gados dos proprietários diferentes e também para recolher os bezerros. Certo? Então isso inclusive está na origem da vaquejada, né? Que era exatamente a chamada apartação. No Brasil, quem primeiro escreveu sobre as marcas de gado foi Gustavo Barroso. Exatamente em seu livro de estreia, chamado Terra de Sol,
que foi publicado em 1912. Então, nesse livro, Gustavo Barroso descreve, os costumes sertanejos daquela época, um século atrás, em torno das marcas de gado. O primeiro gado desembarcado no Brasil, ainda anterior à primeira metade do século XVI, coisa de 1500 e pouco, 1530, vindo dos Açores, já estavam ferrados. A freguesia hoje designa o município onde a reis é criada, né? Mas antigamente designava uma entidade maior, que era a freguesia. E mais antigamente ainda designava a ribeira, onde aquele gado era criado. A ribeira se referindo logicamente a cada rio, né? Ribeira do Jaguaribe, Ribeira do Acaraú, Ribeira do Banabuiú, Ribeira do Aracatiaçu, Ribeira do Salgado, tal, e por aí vai. Freguesia normalmente é o nome de um santo, de uma santa, o nome de um município, e a marca geralmente tem as iniciais do dono daquele rebanho, daquele gado, tá certo? Essa aí é a grande diferença, que a freguesia representa uma região, uma família. Nossa raça chama-se muito atrás, chamava-se pé duro, crioulo, que é um gado que veio de Portugal e Espanha, tá certo? Aí depois veio, na década de 60, que foi, eu tenho a graça, o prazer de dizer que foi meu pai, que foi a Minas Gerais e trouxe o gado Zebu. Primeiro as 4 raças, o Gi, o Nelore, o Guzerá e o Índio Brasil. Ele trouxe, na época, mais de 300 reprodutores. Esse gado saiu de Minas, foi para São Paulo, foi de carro para São Paulo foi colocado em navio, de navio transportado para Fortaleza, e Fortaleza levado para Jaguaribe de carro. Então foi um negócio muito diferente para a época. Se fosse peixe, eu ia combinar com ele aqui para fazer um negócio. Eu comia o rabo e ele chupava a cabeça. Ele vai provar, esse meninozinho que está segurando a câmera, sabe também? O melhor baião de 2. É baião de 2, é, Pedro? É o baião de 2 com mocotó dentro. Pensa que negócio gostoso. Esse meninozinho morrendo de fome, ó. Desde pouco esse maneco conhecia toda a marca de gado. Aí quando fizeram a marca... Não era da freguesia não, ou era freguesia? Não sei qual era a marca, era a marca mesmo. Quando ele era rapaz novo, inventaram uma marca de mentira, sabe? De mentira. Não existia essa marca. Aí ele disse, de cor russas, não tem gato com essa marca não, pode. É de mais longe. Ele é uma pessoa que conhecia tudo. Ele não está lúcido ainda. Manuel Nogueira, mais conhecido como Maneco Dedé. Eu fui vaqueiro 70 anos. Aí dizia assim, lá vem 3 vaqueiros e 2 homens. Então quer dizer que o vaqueiro não era homem, era vaqueiro. Porque o que não ia encorado era homem. Vaqueiro era o que andava encorado, chapéu de couro no cavalo. Nós éramos 13 irmãos. E dos 13 irmãos, só tinha 2. Era eu e outro, o Pablo Manuel Nogueira. Justamente era nós 2, povos de pé. Um padre eu não tenho vergonha de dizer não. Eu pego tanta vontade, fico doidinho que eu sonho toda noite, cara. Meus cavalos, eu sonho com o meu patrão, eu vejo ele aqui e acolá. Eu vejo no pé da serra as vacas pulando, vacas ciclando, vacas pulando, boi pulando, na vez tudo. E o senhor ainda sonha também fazendo a caminhada para Fortaleza, a caminhada mesmo, os cavalos, dá um tanto de noite, banhei 3 cavalos. Eu peguei 3 cavalos, rapé, cobalo e passarinho, que eram os cavalos bonitos. Vocês vaqueiros,
A importância é só a coragem e a sorte que Deus dá, porque o homem nasceu para aquilo, tem que seguir naquilo. Eu penso que sim. Quando chega o fim da vida e acaba com a jornada, seu corpo segue na estrada, levado por boiadeiro, sepultado num terreiro à beira do Rio Salgado. Ele é homenageado com canções de nossa gente, com apoios e repentes e com o mojirá. Dormia pouco, a gente botava no cercado, tinha que cedo se levantar. Aí ia juntar o gado e tanger, né? Aí nesse tempo tinha gado valente, tinha de amassar no dia que dava bezerro, o gado puro. Botava a seta, né? E usava rei e montava, aí pegava na espora e deixava o bicho pular. O dia está terminando, estamos muito cansados. A turma está relaxando aqui. Amanhã vamos sair da fazenda do Mateus e percorrer um trecho de carro, enquanto que o comboio que leva os cavalos e a moto irão nos esperar na cidade do Limoeiro. Carro com moto chama lá no canto. Nasci nessa vida e ainda tô, né? Já está passando pelos filhos já? Eu estudei, mas voltei para cá. Terminei o terceiro grau, o segundo grau. O científico, né? Tentei vestibular uma vez, não consegui, né? E aí vim para cá. E até hoje? Até hoje não quero desistir não, né? Os meus meninos não estão mais nisso não, meus filhos. Eu tenho 3 filhos, né? E o que você acha do futuro disso aqui? Porque se os seus filhos não querem mais, o negócio é contratar o povo para cuidar do teu gado, ou você mesmo ficar aqui, porque um dia você vai embora, né? É, certeza. E aí, o futuro dessa vida aqui de vaqueiro? Da vida de vaqueiro eu digo que a tendência eu acho que é acabar. É mesmo? É, porque do jeito que tá as coisas, ninguém... Um rapazinho quando tá novo, tá se formando, não quer ir mais pagado. Vai pra uma firma, pra qualquer outra coisa, né? Mas pagado ninguém quer mais ir. Não, vou passar em
cima da parede do açude, ou pelo menos tentar passar em cima da parede do açude do Castanhão, nosso mar do sertão. Valeu, Branco. E as comportas do açude. Pode pescar, pode. E aqui o sangradouro do Castanhão. Olha que imensidão, que grandeza. Bifurcação, pegar a esquerda. Aqui, era bom que é do cemitério, tá vendo o cemitério ali? Tem um cemitério com referência aqui atrás. Cara, vamos ver aqui. Deixa eu só chegar ali só pra ver. Vamos falar com um morador aqui pra saber se a história do Castanhão é por conta dessa cidade aqui, o nome Castanhão. Aqui nós estamos na Fazenda Castanhão, que foi fundada pelo meu avô, Zé Holanda, e que originou-se o nome A Barragem. Existia um cavalo castanho, muito bonito, que foi amarrado em um mourão e ele acabou morrendo. O cavalo acabou morrendo, então as pessoas diziam, vamos lá para onde morreu aquele cavalo grande, aquele Castanhão. E ficou Castanhão. Meu avô gostou desse nome Castanhão e foi o maior divulgador e que promoveu o nome. Quando foi em 85, vieram os técnicos do DNOS aqui e meu avô sugeriu que o nome da barragem fosse Castanhão, pela magnitude, né, pelo tamanho da barragem, e que tinha toda uma identidade com a região e principalmente com as nossas famílias e amigos da gente. Então, a fazenda foi que deu o nome à barragem de Castanhão. Vamos lá. Já pensou isso aqui cheio? Olha só. Já pensou isso aqui cheio? Olha. Chegamos num braço do Rio Jaguaribe, à frente, aproximadamente 10 quilômetros. Estamos chegando em São João do Jaguaribe. Estamos a mais de 4 horas de expedição. Quilômetro 43 da estrada que ligava a BR-116 a Nova Jaguaribara. Estamos chegando agora em São João do Jaguaribe. Daqui vamos partir para Tabuleiro Norte, Tabuleiro, no nosso próximo acampamento, que é em Rio do Norte. Vamos nós. Cada boiada tinha que ter um chocalho e uma máscara. Isso para tirar para o Rio Grande do Norte, para Mossoró, ou para tirar para Fortaleza. Se fosse 50 boi, era 50 chocalhos, 50 máscaras. E nesse tirar dentro, levar a boiada, ainda tinha boi que escapulia do meio do gado, que precisava pegar para voltar para o meio do gado do outro. Não tinha esse negócio de ser coisa fácil de levar, não. Hoje não. Hoje é o caminhão, bate em cima, não tem boi bravo, acabou-se. Gado é inteligente. Você pensa que não é, mas é mais inteligente. Eu digo como patativa. Quem pensar que gado é besta, é mais besta que o gado. Hoje em dia a coisa está muito moderna. O cara foi pegar um boi, mas o outro aí disse, padre, bota o cavalo para moer mesmo, que o boi corre muito. E na passagem do riacho estreito, o boi tirou o pulo do salto. O boi saltou do lado, o cavalo foi tirar o pulo, não tirou.
O cara caiu por baixo, assim, e o cavalo ficou em cima, assim, engraxado em cima. Aí o outro compadre chegou e disse, compadre, tá vendo alguma coisa? Ele disse, tô vendo os ovos do cavalo. Nós, os cearenses, nós somos o resultado de muitas etnias, né? No nosso sangue se misturam o índio nativo, não é? O branco ibérico, né? O cigano, porque a Dona Maria I mandou descarregar nas costas do Nordeste do Brasil pelo menos 2 navios cheios de ciganos. Limoeiro, por exemplo, era uma fazenda, e muito mais nova do que, por exemplo, São João. Só que Limoeiro se desenvolve e São João continua sendo uma cidade muito pequena. Mas se a gente fosse pensar qual é o berço do nascer europeu no Vale, São João é o grande berço, São João do Jaguaribe. Nesse período aí, nós temos muito o branco líder com a indiada. Então, logo se formou o caboclo, né? Que era o cruzamento do branco com o índio. E o filho, muitos deles, filho do próprio senhor, do próprio fazendeiro, com a índiazinha ou com a negra. E esse que nascia, esse mestiço, ele era tratado com melhor deferência, virava o vaqueiro, coisa e tal, o capataz, o cabra da confiança, porque ele era filho, afinal, do povoador também. A noite foi um pouco difícil porque muito quente, muito mosquito na beira do rio Jaguaribe, mas finalmente passamos a noite e vamos seguir viagem até Jaguaruana. Parte do percurso vamos fazer na faixa de 20 km a cavalo até Jaguaruana, onde vamos acampar. Está saindo agora de Tabuleiro Norte, Limoeiro, direto para Jaguaruana. Para chegarmos em Jaguaruana, vamos percorrer uma parte de carro e cerca de 20 km a cavalo, que é o nosso próximo acampamento. Vamos lá, estamos na entrada de Russas. O comboio acabou de chegar e vamos continuar a nossa aventura. Charqueado! Bom, finalmente chegamos em Jaguaruana. Foi muito complicada essa nossa travessia de quase 20 quilômetros pelos tabuleiros. Estamos chegando exaustos e vamos agora até o rio Jaguaribe, onde vamos armar nosso acampamento.
Nesse momento, acabamos de sair de Jaguaruana, destino de Itaiçaba e Aracati, que é nosso ponto final. O caminhão com os cavalos já está na frente, vamos seguir viagem. É cerca de 50 quilômetros até Aracati. Por dentro, carroçado, vendo essa paisagem maravilhosa, que são os tabuleiros. Olha só. Vamos nessa, vamos nessa. Na época da charqueada, o Aracati não era nem vila. Aqui tinha um grande número de animais, eram milhares. Então eles tiveram a ideia de aproveitar isso para fazer, preparar essa carne para ser importada, bem como o couro também dos animais que eram exportados, né? O Aracati, você sabe, que fica aqui nas margens do rio Jaguaribe, de forma que os navios que vinham da Europa entravam até aqui. Então eles aproveitaram para fazer as charqueadas, porque havia também a facilidade da exportação. Bom, finalmente chegamos à cidade do Aracati. À margem direita do rio Jaguaribe encontra-se a cidade do Aracati. Toda essa margem servia para as oficinas de carne do século XVIII matarem os bois que vinham do Icó e daí exportavam para a Europa e o sul do Brasil. Vamos agora adentrar a cidade e vocês vão ver um patrimônio histórico ímpar. Então vamos agora percorrer algumas ruas da cidade de Aracati. Seca é um elemento, eu diria que ele é permanente e é conjuntural. Aconteceram várias secas no Ceará e você recuperava o rebanho comprando do Piauí ou o rebanho se recuperando aqui mesmo no Ceará. Isso tem a ver com a mudança do eixo econômico, né? À medida que o açúcar entra em declínio, certo? Você perde o mercado importante do consumo do charque e você tem, por exemplo, o mesmo já o ouro estando em decadência, mas o ouro era um importante consumidor de charque. O Rio Grande do Sul, por ter melhores condições naturais, como pastagem, o tamanho do gado e tudo mais, faz com que a charqueada no Ceará entre em declínio, certo? E você vai transferir a tecnologia, o cearense transfere a tecnologia para a cidade hoje conhecida como Pelotas. Na verdade, o que se conta é que um aracatiense, produtor também do charque aqui, não suportando aquele período de 3 anos de seca na segunda metade do século XVIII, então ele teria se transferido para o Rio Grande do Sul e teria implantado ali a técnica de produção do charque. Eram 2 irmãos, acho que é José Pinto Martins e acho que é o Francisco, não sei o nome dos dois, mas os 2 eram Pinto Martins, que eram os grandes
charqueadores aqui no Aracati e que se mudam para o Rio Grande do Sul, certo? Possibilitando então o desenvolvimento. Ele leva a tecnologia e implanta a tecnologia no Rio Grande do Sul. Essa nossa técnica de produção do charque, ela nos foi roubada, digamos assim, ou pirateada para o Rio Grande do Sul. É impressionante se chamar hoje carne do sul, não é? A gente chama o charque hoje de carne do sul. Carne do sul por quê? Devia ser carne do Ceará, não é? Então, eu considero uma coisa de muita importância, de muito valor, porque ainda hoje ainda se usa esta carne, essa forma de conservar a carne do gado, né? E o início foi no Aracati. Bom, chegamos em Aracati, essa cidade histórica, um monumento histórico, e procuramos saber se alguém fazia a produção do charque. Infelizmente não encontramos ninguém. E já antes de irmos embora, de finalizar todo o projeto charqueado, encontramos um rapaz, um empresário, microempresário, que teve uma ideia. Alex, como é que se deu essa ideia de fazer essa fábrica artesanal? A necessidade, né? A necessidade. Eu tenho trabalho com vendas, né? Vendo ovos, mortadela, essas coisas nos pequenos comércios, e senti uma dificuldade muito grande em obter charque, né? Só que eu tinha, assim, como eu tinha estudado, sabia que Aracati era, na época, no século XVIII, era um grande produtor de charque, né? E ninguém sabia fazer charque no município. Aí me deu, assim, uma vontade de começar a produzir. Eu disse, rapaz, eu vou aprender a fazer. E aí eu tinha umas economias guardadas. E eu botei na cabeça, rapaz, quer saber, eu vou lá em Pelotas. Falar pra minha esposa, ela disse, rapaz, se você for quando você chegar só, eu vou botar tudo lá de fora. Eu disse, não, eu vou, tenho que aprender. Ela disse, não, se você for, você já sabe. A porta já tá trancada de volta. E aí? Aí eu pensei o estado. Vou procurar por aqui pelo estado para ver se alguém sabe. Já que na cidade não sabe, procurando, encontrei uma pessoa que sabia fazer. E agora estamos na pequena fábrica ou oficina, né? De charque. Então vamos lá. Ele vai nos ensinar agora. Você pegando um pedaço de carne, né? Certo. Você vai, abre ela, se ela sem vibração se abre, fazendo dela uma linha. Esses cortes é que vai facilitar a penetração do sal. Depois disso ela vai passar um período de 72 horas na salmoura. Ok, vamos lá ver a salmoura. Chamamos assim, bater a carne. Depois dela ter saído da salmoura, depois de 3 dias, 3 dias, ela passa 45 minutos escorrendo para tirar toda a salmoura. Depois nós levamos para dentro para fazer uma que chamamos de ressal. Aí que é a sal ressal, fino. né? O sal fino a gente coloca lá por cima da carne. Depois vamos fazer isso aí agora, né? Passou o sal, você vem, pega outra manta, vai colocando ela, ela chega a uma pilha. Como fazer no século XVIII? É o mesmo processo. Ela fica uma pilha por 24 horas. E aí você vem e coloca ao sol. E aí? Você pega a carne. Pronto, prensou, já desidratou a carne. Tudo bem. É isso aí. Charque do século XXI, remetendo à grande história do charqueado, desde Icó até as oficinas de charque aqui na cidade de Aracati. Alex, foi show de bola. Parabéns, sucesso nesse empreendimento, viu? Vai dar certo. Ok? É isso aí, gente. Projeto Charqueado.